Ser ou não ser? Eis a questão. Saudações literárias! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta edição do meu diário de leitura. Você reparou que hoje eu não estou sozinha? Hoje eu estou muito bem acompanhada com a minha amiga ali atrás, ó. Ela é um símbolo de um dos grandes livros, um dos grandes teatros já escritos na nossa história. Eu tenho certeza plena que você conhece o autor da obra que nós vamos refletir hoje. Certeza absoluta, porque é um dos maiores autores da literatura mundial. Sim, eu estou falando de William Shakespeare, um dos maiores dramaturgos e escritores de todos os tempos. Pudera, né? Nem 450 anos são capazes de nos separar das lições, das figuras de linguagem e das histórias que esse autor inglês foi capaz de criar e que continua fazendo leitores pelo mundo afora. Shakespeare nasceu na Inglaterra em 1564, tendo vivido somente 52 anos. Mesmo com um tempo de vida produtiva tão curto, ele escreveu cerca de 40 peças teatrais, entre comédias românticas, dramas históricos e tragédias. Romeu e Julieta, Macbeth, Otelo, Sonho de uma Noite de Verão e Hamlet são algumas de suas obras mais memoráveis. Isso mesmo, esta é a obra que nós vamos refletir nesta edição. Hamlet, um teatro, uma peça teatral que foi escrita para ser encenada. Ler Shakespeare certamente te tira de uma zona de conforto literária. Não que Shakespeare seja um autor inacessível, que escreva de forma muito rebuscada. Não, só que ele é um autor do século XVI, então escreve os seus diálogos, a sua forma de relatar as ações são típicas, específicas daquela época. Então são diálogos mais formais, que não são comuns na nossa realidade hoje, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. É hora de arrancar esse véu de facilidade que a gente costuma buscar num livro, num texto. Nem sempre Shakespeare diz as coisas de uma forma direta. Isso é belíssimo. Então as construções, as lições que ele dá são poéticas, são românticas, mesmo o trágico é romântico, é belo. A linguagem de Shakespeare é bela. Shakespeare é uma ode à criatividade, à forma elegante e sedutora de escrever. Então vamos falar um pouquinho dessa peça teatral. O livro conta a história de Hamlet, príncipe da Dinamarca, cujo pai, rei Hamlet, havia morrido recentemente após ser picado por uma serpente. Cláudio, irmão do rei Hamlet, assume o trono e logo se casa com a mãe de Hamlet, a viúva Gertrudes. Certa noite, o espectro do pai de Hamlet, o rei falecido, aparece para o seu filho e revela que, na verdade, ele não fora morto por uma picada de uma serpente, e sim assassinado por Cláudio, seu próprio irmão. E de quebra, ele pede a Hamlet para vingar a sua morte. Hamlet aceita, mas para não levantar suspeitas, finge-se de louco. O rei Cláudio, mesmo assim, muito esperto, desconfia das intenções de Hamlet e manda matá-lo. Daí em diante, uma sucessão incrível de acontecimentos tem início e eu adianto que há mais envenenamentos e suicídios. E a última frase do nosso protagonista é uma frase marcante histórica. O resto é silêncio. Se o próprio Hamlet morre ou não, é bom que o leitor descubra sozinho. O texto de Shakespeare é muito interessante, é belíssimo e ao mesmo tempo que ele é trágico, ele também tem umas pegadas divertidas e é cheio de pontos de exclamação. Imagina, é um teatro, então ele tem que fazer uso das exclamações para mostrar a vivacidade das frases. Ele trabalha muito com a emoção, as frases são carregadas de paixão. Quando eu digo que Shakespeare muitas vezes não fala diretamente, usando muitas figuras de linguagem, usando muitos adjetivos,
usando exemplos no lugar de usar um verbo direto. Ele parte por um caminho, digamos assim, mais complexo de escrever. Isso dá uma beleza e uma autenticidade muito interessante ao texto. E eu vou ler um exemplo aqui para vocês. O ato 1, cena 5, narra o encontro de Hamlet com o fantasma de seu pai. Olha como o pai revela para Hamlet que ele havia sido assassinado pelo tio. Ele não chega assim, fui assassinado pelo meu irmão Cláudio. Olha como é que ele fala para Hamlet. Saibas, nobre jovem, que a serpente que tirou a vida de teu pai usa agora a coroa que lhe pertencia. E Hamlet responde, pela minha alma profética, meu tio, fenomenal. Não é belo? Não ficou mais bonito? Não ficou mais interessante? Totalmente. E aí, como leitor, eu posso dizer que para mim existe um abismo que separa essa literatura senso comum que a gente muitas vezes encontra e essa literatura arte, criatividade de um texto como esse. Ainda que Hamlet seja uma tragédia, há passagens cômicas aqui, o que dá uma leveza à obra. Por exemplo, tem um diálogo entre Hamlet e um conselheiro real, Polônio, e Polônio pergunta, quem sou eu? Para testar Hamlet, testar a loucura de Hamlet. E ele fala da maior cara de pau, o senhor é um peixeiro. E a obra de Shakespeare também traz diversos ensinamentos que podem ser aplicados na nossa vida e na nossa vida hoje. O trecho mais interessante de ensinamento nós encontramos na cena 3 do ato 1. É um diálogo entre Polônio, que é o conselheiro real, um homem bajulador, dissimulado, que arma vários planos para se dar bem e que no final acaba sendo vítima de uma de suas armações. Neste diálogo, Polônio dá conselhos ao seu filho Laertes, que está partindo para Paris. Digamos que esse homem raso, num raro momento de sapiência, transmite ao seu filho conselhos valorosos. Eu vou ler alguns desses conselhos. Pensa antes de falar e pensa antes de agir. Sê amistoso, mas nunca vulgar. Presta ouvido a todo mundo, mas a poucos a tua voz. Não peças nem dês emprestado a ninguém, pois emprestar faz perder ao mesmo tempo o dinheiro e o amigo, e pedir emprestado embota o fio da economia. E acima de tudo, ser sincero contigo mesmo. É todo o conselho que um bom pai quer dar para o seu filho, não é mesmo? E isso escrito mais de 400 anos atrás. O trágico, de fato, é o mais recorrente, afinal nós estamos falando de uma tragédia. Hoje até o meu copo é temático. E a palavra que resume a obra? Morte. A morte é de fato uma constante em Hamlet e faz jus a esse estilo literário. A história tem início com uma morte e se encerra com uma sucessão de outras mortes. E a frase ser ou não ser, eis a questão, frase célebre shakespeariana, é justamente uma frase do personagem Hamlet. Em um momento em que ele, muito perturbado, pensa se vale a pena ser, viver ou morrer, não ser. E aí, será que eu te convenci a ler Hamlet? Ou você vai passar a sua vida sem ter lido um gigante da literatura como William Shakespeare? Bom, eu espero que você tenha curtido muito mais esta edição do meu diário de leitura, assim como eu. Eu estou me divertindo muito. E você? Espero que sim. Até a próxima, viu? Um beijo. Tchau!